Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês... Darli, boa noite, que também nós possamos amanhecer bem amanhã. Obrigado, Darli. Rogai por todas as famílias, amém. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Como é que está o áudio, a imagem aí? Vocês podem me dar um retorno? Que a gente já vai começar a nossa transmissão. Hoje, né, nós temos mais uma palestra com o Padre Renan. Nesse ciclo de palestras que nós vamos fazer ao longo do ano, falando sobre São José, que é o nosso padroeiro, né? Então, esse ano, o Papa Francisco, né, decretou o ano de São José. E aí, né, a gente tem que aproveitar porque ele é nosso padroeiro e devemos aprender um pouquinho mais sobre a sua história. Então, né? E aí nós convidamos o Padre Renan, ele tem nos ajudado, nós já tivemos uma primeira palestra, e hoje é a nossa segunda palestra, falando sobre São José, né, mestre da vida interior. E aí a gente deixa aqui já o convite para que vocês possam retornar, porque nós estamos fazendo a palestra mensalmente, geralmente em dia de quarta-feira, a gente sempre está divulgando aqui na página. Fiquem de olho que vocês vão poder acompanhar. O pessoal está chegando aqui, eu estou vendo. Vilma Pereira, boa noite. Deixe seu boa noite aí para a gente saber que vocês chegaram. Rosana, boa noite. Maria de Fátima, boa noite. Cris, boa noite, Cris. Deus abençoe a todos. Amém. Bom, pessoal, então eu vou agora convidar o Padre Renan, né, aqui para a chamada. E aí, enquanto isso, a gente vai conversando até as pessoas irem entrando. Oi, Padre Renan, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Muito sua bênção. Deus te abençoe. Bom, as pessoas estão começando a entrar aqui. Se eu conseguir compartilhar o link com a sua página? Compartilhei lá na minha página. Tá bom. Neuzi, boa noite, Neuzi. Bom, padre, eu acho que se o senhor quiser, a gente pode dar início daqui a pouco, né? As pessoas vão entrando aí. A nossa transmissão também vai ficar gravada, então quem desejar depois compartilhar, pode compartilhar, porque ela vai ficar gravada, vocês podem usar esse material depois. E é isso. Bom, padre, primeiro eu queria agradecer pela sua disponibilidade, como sempre, né? Eu gostaria de pedir, se o senhor puder, que a gente fizesse uma oração inicial para poder iniciar esse momento tão especial. Tá bem, vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, padre, passo o senhor a palavra agora, né? Se o senhor quiser iniciar. Acho que a gente já pode iniciar. Uhum. Então vamos lá. Uma boa noite a todos. Que Deus possa abençoar cada um. Eu peço que, caso você esteja interessado em mandar ao longo da explanação alguma pergunta,
que você dirija aí no chat, escreva a sua pergunta, que conforme for eu vou respondendo ao final da exposição, tá? Hoje o nosso tema, né, como já foi falado pelo Julian, é São José enquanto mestre da vida interior. Quem dá esse título a São José, de forma mais conhecida, é Santa Teresa, do Menino Jesus. Então ela que faz essa leitura sobre a vida de São José. Ela que foi uma grande propagadora da devoção a São José no Ocidente, né, nos tempos mais atuais, né, para nós. Então é muito importante a gente meditar sobre esse tema. Só que em termos de introdução, antes de aplicar São José, eu gostaria de dizer um pouco de um panorama que a gente vive nos tempos atuais. A gente vê com muita facilidade uma verdadeira correria. Todo mundo quer correr para realizar coisas, ter o seu lugar ao sol, né, ter o seu lugar no mundo. Então é uma verdadeira correria. A gente olha nos metrôs, trens, ônibus, todo mundo está no corre-corre sem fim, né? Tudo é muito à flor da pele. Então a gente percebe que tem muito barulho, muita gritaria, muita dispersão. Até mesmo quando um cristão, nesse tempo da Quaresma, sobretudo, quer ter uma vida de oração, ele se depara com as dispersões que ele mesmo se coloca, né? Ele não consegue governar o seu pensamento, ele não consegue se manter atento à presença de Deus. Então, uma das maiores reclamações é: Padre, eu quando me coloco para rezar, eu fico muito disperso, né? Eu não consigo, na hora da Santa Missa, me concentrar. Eu sou uma pessoa muito agitada e a minha cabeça não para. Então, esse é um panorama, né? Um pano de fundo que a gente percebe, né? Um quadro que a gente percebe dos tempos atuais. É tudo muito ligado no 220 volts. Tudo é muito na correria, tudo é muito à flor da pele, tudo se quer para ontem e, sabe, uma ebulição de ideias e de momentos e não se para poder meditar. Num outro aspecto ainda ligado nesse primeiro ponto, nessa introdução, a gente se depara com uma realidade muito curiosa. O quanto que eu tenho feito lives e tenho feito algumas palestras de São José, e um dos comentários iniciais que as pessoas falam sempre assim: nossa, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso em São José. Nunca parei para prestar atenção em São José. Eu mesmo confesso de que a minha devoção a São José cresceu só em 2018, eu terminei o seminário em 2019. Não por culpa do seminário, tá? Foi um problema meu, né? Que eu, estando no seminário São José, não dava a mínima para São José. Não dava a mínima. Então, em 2018, houve um momento ali de conversão e recebi essa grande graça da devoção a São José, e daí por diante não consegui parar de perceber as glórias de Deus na alma desse homem. Então, eu reparo que, como aconteceu comigo, as pessoas comentam, mas ele não falou nada, ele não fez nenhum feito notável, ele não tem nenhuma ação que perpassa a história, né, algo grandioso. Eu falava ontem numa outra live, né, ele não criou hospital, ele não realizou curas, não andou sobre as águas, né, ele não fez o sol parar, ele, sei lá, ele não ressuscitou morto. Então, por que deveríamos olhar para São José? O que ele tem para nos oferecer? Eis a pergunta que muitos acabam fazendo. E por isso o desprezo. Né? O desprezo por olhar até com uma certa insignificância. Como o senhor dizia, né? Pode vir algo de bom de Nazaré? Né? Pode vir algo de bom da Sagrada Família? Podemos encontrar algo de bom no carpinteiro? Como certamente falava-se para Jesus, né? Depois de ficar constrangido com a eloquência que ele tinha na pregação, não é esse o filho do carpinteiro, como uma maneira de menosprezar Jesus? Então a gente às vezes acaba fazendo isso. Pode vir algo de bom de São José, né? Ele que aparentemente é só um carpinteiro. O que nós temos para aprender com ele? Então, ao lado desse mundo que a gente está inserido, de muita correria, saltam muito mais forte aos nossos olhos aquilo que é externo.
aquilo que aparece com uma certa opulência. Eu gosto de utilizar a imagem, né? Como se fosse um filme hollywoodiano, aquilo que alcança os nossos sentidos com explosões e com cores e não sei o quê, que chama a nossa atenção. Isso sim a gente dá certa importância. É muito mais fácil a gente dar atenção a um Padre Pio, né, com toda a reverência a esse santo que eu amo, né, a Padre Pio, que realizou muitos milagres, falava com o anjo da guarda, dava ordem aos anjos das pessoas e recebia cartas, e os anjos respondiam as cartas. Ou seja, inúmeros milagres, do que olhar para São José. Porque é muito mais fácil a gente se perder naquilo que é externo, naquilo que é exterior, e ficar ali. Um terceiro ponto, e assim eu fecho essa introdução, esse panorama. Ontem, no evangelho de ontem, se eu não me engano, não falha a memória, Jesus ele estava censurando justamente o fato de se viver a os fariseus, os mestres da lei, que viviam, melhor dizendo, ensinavam a religião, mas não viviam aquilo que a religião pregava. Então Jesus ele diz na sua pregação: escutai o que eles dizem, escutai, porque eles têm autoridade para falar das escrituras, mas não imitais o modo deles de proceder, porque eles falam uma coisa e não vivem aquilo que falam. Então é muito fácil a gente viver num mundo assim de coisas exteriores, uma vida religiosa pura e simplesmente externa, onde se rezam muitas ladainhas, muitos terços, se faz trocentas novenas e sei lá, e leva quentinha para pessoas na rua, e aí se cansa, beça, fazendo vigília, e é grupo de oração, e canta, e ora, e aí faz mais não sei o quê, e dá palestra, e faz isso, e faz aquilo outro, faz aquilo. A vida fica num constante fazer, e a gente tende a acreditar que seremos santos porque nós fazemos muitas coisas. Então é a vida cristã, né, transportada ou reduzida àquilo que eu venha a fazer, e não àquilo que eu venha a ser. Então eu fico preocupado em fazer muitas coisas, e muitos, e nisso eu vou só dissipando a minha alma, só dissipando a minha vida espiritual. Então, fechando esse panorama de introdução, é aonde eu gostaria de introduzir São José como mestre da vida interior, porque só vai ter uma verdadeira devoção a São José aqueles que têm vida interior e que estão dispostas a tê-las. Desde o nosso batismo, nós somos configurados na vida de Cristo. Existe um organismo espiritual em nós gerados. Nós somos inseridos na vida de Cristo, que nos abre a vida da igreja, né, a vida da graça. E existe um organismo sobrenatural em nós, né, onde está infundido os dons do Espírito Santo, né, as virtudes infusas, né? Então, existe ali, enquanto uma semente, que é a graça santificante, que precisa crescer, até que cheguemos interiormente à estatura de Cristo. Tem uma música que a gente canta e que reflete um pouco isso. O refrão da música é assim: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Esse Cristo que crescia em estatura, em graça, em sabedoria, né? Diante de Deus e dos homens, ele também precisa crescer em nós, na nossa alma. Então, uma vez, a gente colocando de lado a realidade do pecado mortal, né? Imaginando de uma criança que é batizada e vai crescendo na vida da igreja, na vida das virtudes, nos dons, né? E aí vai se desenvolvendo e vai crescendo na graça. O exterior dela, o corpo dela natural se desenvolve, mas também a alma dela, né, que não cresce nem diminui, mas que vai crescendo qualitativamente na graça de Deus, né, na graça. E cada vez mais crescendo na graça, é crescendo numa identidade, né, numa afeição mística à pessoa de Cristo, até se chegar ao ponto que São Paulo diz: completar em mim a obra começada. Começada onde? No batismo, né? E quando ele fala, né, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
pois os anseios que ele passa e que ele vive, o modo pelo qual ele age, pois é Cristo que realiza em nós o querer e o fazer, então é Cristo mesmo que vai agindo em nós. Não existe mais as nossas ações, não que elas sejam aniquiladas, mas se percebe uma predominância da ação de Deus em nós. E nós nos tornamos instrumentos. Então é isso que significa a vida interior, a vida espiritual, em outras palavras, santidade de vida. Tá? Então é muito importante a gente perceber que a vida do cristão não consiste em fazer coisas, consiste em ser. A vida de santidade não consiste em fazer coisas, mas em ser, em buscar uma união com Cristo. É claro que nessa união vai implicar em ações, ok, mas o principal é a minha união com Ele. E a principal união se dá pela graça santificante. Sem a graça santificante não tem união real com Cristo. É preciso justamente que a minha vida no organismo sobrenatural esteja vivo para que ele possa, uma vez unido a Cristo, crescer nessa união. Se o organismo espiritual está morto, eu preciso da confissão. Então esse é o ponto principal para a gente entender esse assunto de como São José ele é mestre da vida interior. Senão a gente não vai dar nenhum passo. Nenhum passo. Porque os nossos olhares eles devem estar voltados para o que acontece dentro e não tanto no que acontece fora. Como Jesus fala lá para Marta e Maria, né? Censura Marta porque ela se perdeu em muitas coisas, enquanto que Maria escolheu a melhor parte, que é estar com ele. Faça um parênteses, tem muita gente que às vezes é acometido por alguma doença e tinha aquela vida muito ativa, sobretudo as senhoras, né? Tinha aquela vida ativa de apostolado de oração, ou então que já tinha se doado muito na vida pastoral e tudo mais, e de repente se encontra em cima de uma cama, ou então bem fragilizado em sua casa, de modo que não conseguem mais realizar aquelas ações, e às vezes se param para se perguntar, falam, eu sou um inválido, eu não tenho mais serventia. Pelo contrário, é como Santa Bernadette, né, ela vai mostrar, né, que ela cumpria a missão de Deus padecendo. Santa Teresinha do Menino Jesus está cumprindo a missão dela, ainda que em cima de uma cama, padecendo. Nosso Senhor cumpre a missão da redenção onde? É claro que ele já está redimindo a humanidade desde quando estava no seio de Maria, mas efetivamente, de forma mais clara, é quando ele está o quê? Pregado na cruz. Ele está ali vertendo o seu sangue. Então, é padecendo. Existem inúmeros modos de se padecer. Só que se a gente perde isso de vista, a gente acaba confundindo a vida num ativismo cristão. Enquanto que a vida cristã é um encontro e uma intimidade com Jesus. Não tem a ver com um ativismo de fazer inúmeras coisas. Tem a ver em estar com Ele, em crescer na amizade com Ele. Por isso que Nosso Senhor ele vai falar que os cristãos são reconhecidos pelo amor. Amai-vos uns aos outros, ou seja, entreguem-se uns para os outros. E existem N modos de se entregar. Seja em casa, numa intercessão, seja você realizando uma mortificação em prol da comunidade pela conversão de sacerdotes, enfim. Mas entender que existe um relacionamento interior. Se a gente olhar para como é que era a vida de São José, eu sempre gosto de falar, para retomar, que existem 3 coroas de São José, 3 grandes glórias de São José. A primeira é o matrimônio dele com a Virgem Maria, da qual procede todas as outras, que é a paternidade exercida sobre Jesus e o fato dele ser patrono da Igreja Universal, da Igreja Católica. Tá? Então, são essas 3 grandes glórias de São José. Então, se a gente coloca o terceiro ponto, que é o da Igreja, assim, um pouquinho de lado, a gente medita sobre aquilo que os evangelhos eles vão relatar, a vida de São José está intimamente ligada ao mistério da encarnação. Intimamente ligada. Então, a presença de São José é justamente uma união com Cristo por meio do seu matrimônio com a Virgem Maria. Então, é uma relação de constante intimidade. Você não tem como falar de São José sem falar da relação dele com a Virgem Maria
sobretudo, e da relação dele com Jesus. São José ele está intimamente ligado a Maria e a Jesus. Intimamente. Não tem como separar. A Virgem Maria, a gente até consegue colocá-la com relação à cruz, e ali não tem como colocar São José. Mas quando a gente vai celebrar São José, até nas leituras, está intimamente ligado com Nossa Senhora e com Jesus Cristo. A Maria por conta do matrimônio e a Jesus por conta da paternidade. Sempre vai estar unido a isso. Então, se as duas grandes belezas de Deus, né, os dois maiores tesouros de Deus, é Nosso Senhor e a Virgem Maria, a gente percebe que foi dado a José. A Maria para que ele governasse e, enquanto esposo, e assim fosse o guarda de sua pureza, fosse o guarda de sua virgindade. E a Jesus para que ele, uma vez nutrindo, a semelhança daquilo que fez José do Egito, que cuidou do celeiro, né, dos grãos, né, São José, ele cuida daquele que vai ser imolado enquanto pão do céu. Ele não cuida do pão físico, ele cuida do pão do céu, para que ele pudesse crescer, né, Jesus uma vez crescendo, até que chegasse lá, como está em João, capítulo 6, ele dizer, eu sou o pão vivo descido do céu, quem me come terá vida eterna. Quem cuidou desse pão, quem levedou essa massa foi José. Então isso é muito importante a gente considerar. Tá bem? A vida de São José está intimamente ligada ao mistério da encarnação, por meio do seu matrimônio com a Virgem Maria, né? E depois, por causa da paternidade dos direitos enquanto pai que ele realiza sobre Jesus Cristo. Não vou me delongar nisso, porque isso daí é um outro assunto, mas é só para poder dar uma cena. A vida de São José ela é caracterizada, no segundo ponto, pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho. De que modo ele se ofereceu através da sua arte. Ele que pode ser tanto chamado de artesão como carpinteiro, os dois termos estão certos. Carpinteiro está evidenciando o trabalho que ele fazia com madeira, mas artesão, num termo mais amplo, é para mostrar que ele não mexia só com madeira, mexia com pedra, mexia com ferro. Então ele era um verdadeiro artista. E até lanço isso, né? Ele poderia muito bem ser tido como padroeiro dos artistas. Já estou lançando aqui. Porque São José é conhecido por aquilo que faz, então artífice, arte, no sentido clássico, né? Que é a reta razão no fazer, né? No proceder, no realizar alguma coisa. Então a gente pode até muito colocar aqui São José como o patrono dos artistas. Enfim, um dia o Espírito Santo diz isso daí na igreja de forma mais contundente e aprofundada. Então o modo como ele imolou a sua vida para servir Jesus e Maria foi através do seu trabalho. Um terceiro aspecto que é importante, unido a este do trabalho, é o silêncio. O silêncio e o escondimento. Aí eu volto àquilo que eu dizia na introdução. É difícil de entender a grandeza de São José se estivermos com a ótica, né, com os óculos, daquilo que a gente espera enquanto grande nos tempos atuais. São aqueles que fizeram grandes coisas. Porque São José é um homem escondido. São José é um homem silencioso. Ele não falou nada. Não tem nenhuma palavra dele na Sagrada Escritura. Mas tem os gestos. Então, somente uma pessoa que queira ter uma vida interior vai conseguir fazer a leitura de José no gesto. Eu não tenho como fazer aqui porque eu não sei mexer muito em questão de telas, nem sei se tem como fazer aqui. Mas é muito interessante, se você puder, se tiver duas Bíblias, melhor ainda para conseguir visualizar. Se você tiver o aplicativo no computador, fica melhor ainda. Pegue o relato do Evangelho de São Mateus, do anjo, falando com José, no sonho. José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, pois o que nela é gerado procede do Espírito Santo. Enfim, pegue esse relato e coloque ao lado o relato de São Lucas, do arcanjo Gabriel, anunciando a Virgem Maria. Coloque um ao lado do outro. No final, você vai perceber exatamente o seguinte, fora que tem várias relações, mas eu quero acentuar esta, né? No final do relato de São Lucas, a Virgem Maria vai concluir.
né? Depois que ele fala, que o anjo fala que Isabel, tua parenta, né? Ainda que com idade já se encontra, aquela que era tida por estéril, perdão, já se encontra no 6º mês de gravidez. Enfim, aí termina com Maria dizendo: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo deixou, né? E o anjo foi embora. É assim que termina o relato da Anunciação em São Lucas com a Virgem Maria. Em São Mateus, depois que o anjo explica, fala o que significa o nome de Jesus, que é justamente o Pai que impõe o nome, vai falar o seguinte: ao despertar do sono, José fez conforme o anjo havia ordenado. Se você conseguiu fazer essa visualizar, né, essa comparação, você percebe que Maria diz, faça-se. E José, sem as palavras, ele também diz com as suas ações, faça-se. E o anjo deixou e José despertou do sono, que é o modo de falar também que o anjo foi embora. Então, ao despertar do sono, fez conforme o anjo havia mandado e faça-se conforme a tua palavra. Então, a gente percebe que se por um lado a Virgem Maria fala, por ela estar mais unida àquele que é a palavra de Deus encarnada, ao Verbo, né, porque ela está unida a ele de forma intrínseca no mistério da encarnação, José, por estar unido a esse mistério de forma extrínseca, e, portanto, mais a semelhança do Pai Celeste, porque quem fala é o Verbo, né? O Pai, ele fica escondido, silencioso, né? Então, José, ele participa dessa paternidade também, é claro que guardando todas as proporções possíveis, para que a gente não incorra em heresia. A gente percebe que não cabia a ele falar palavra alguma, mas sim se cumprir como uma perfeita imagem do Pai, aquilo que Jesus fala também no Evangelho de São João, se eu não me engano, no capítulo 5º. O meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso eu também trabalho. Então, José, ele dá o seu sim, dá o seu fiat, né, o seu faça-se, pelas suas ações. Então, o silêncio é uma característica muito grande da alma josefina, daquele que se imola, né, através do trabalho, para honrar a Jesus e Maria, sua esposa, mas através de um trabalho silencioso, esse silêncio interior. Eu não sei se você já fez, no seminário tem, toda vez que se tem retiro, o retiro ele é silencioso, né? Eu não sei se você que está assistindo essa live já teve a experiência de fazer um retiro silencioso. É muito bom, mas aí a gente percebe que calar a boca é mais fácil do que calar a cabeça, do que calar os afetos. Calar a boca é muito fácil, só fechar a boca. Fechou a boca, não fala. Ainda que você tenha um pouco de dificuldade de fechar a boca, mas é muito fácil, fechou a boca. Agora, calar os pensamentos e calar os afetos, isso é muito difícil. Então, isso é muito presente na alma de José, vai perceber a passividade, né? E como a alma de São José era pacífica, como a alma de São José estava adornada numa perfeita ordem, né, de submissão aos desígnios de Deus, que ele se entrega sem murmurar, sem ficar com expectativas, esperando o reconhecimento do próximo, ele simplesmente, no ato de fé, reconhecendo de que é agradável a Deus o que ele faz, ele se entrega. Né? Verdadeiramente se entrega. Uma alma interior, uma alma que busca uma vida interior, ela olha para aquilo que é o seu dever de Estado e ela realiza, sabendo que assim está cumprindo a vontade de Deus. Aqui eu faço um novo parênteses de como São José nos ensina. Tem muita gente, e assim eu vou puxar a brasa para as pessoas que são casadas, né? Tem muita gente que é casada, católico, né? Tem uma vida considerável, pastoral considerável, mas que se esquece que vive um matrimônio e quer, às vezes, simular uma vida de mosteiro dentro de casa, né? Ou uma vida celibatária, uma vida sacerdotal, ou uma vida religiosa. Não dá para ser assim. Então, ou começa a viver uma vida interior, né? Uma vida de encontro com Cristo, na história que se tem, na realidade familiar que se apresenta, ou nunca vai viver uma vida interior. Nunca vai.
Porque vai sempre ficar projetando, se eu fosse assim, se fosse assim assado. Para os jovens, né, para aqueles que querem estão buscando uma vida de santidade, às vezes reclamam da paróquia barulhenta. Só que se ficar esperando que a paróquia seja totalmente silenciosa, que não entre aquelas senhorinhas dentro da igreja que fiquem falando de Jequiti dentro da igreja, né, e não adoram Jesus, né, ou então que fiquem... é porque, cara, você nunca vai rezar. Então é preciso abraçar aquilo que se apresenta de acordo com o seu estado, né, e oferecer-se a Deus e viver, se entregar da melhor maneira possível. Eu vou ser santo no meu sacerdócio. E o sacerdócio realizado onde? Na igreja inteira, como se fosse como é que se diz? Como se fosse um ente metafísico, né? Eu sirvo a arquidiocese. Não, é na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Campo Grande, enquanto vigário paroquial, né, colaborando com o meu pároco, né, o Padre Jorge, servindo as pessoas daqui, né? É claro, não estou fechado às outras, mas primordialmente servindo as pessoas daqui, atendendo confissão, celebrando missa, fazendo as minhas orações, mantendo uma vida sacerdotal. É assim que eu vou estar vivendo a minha santidade. Você, enquanto casado, é com o teu esposo. Se é pai, com o teu filho, né, com a tua filha. Se a sogra mora junto, com a sogra, com o sogro, com aqueles parentes. É nisso. A gente tende a pensar muito numa vida apesar daquilo que a realidade se apresenta. Não, nós não seremos santos apesar das realidades. Nós seremos santos com aquela realidade. Então foi isso que São José, na sua vida interior, ele entendeu. É como o Papa Francisco fala na carta, que ele vai destrinchando, né? Vai traçando alguns termos, né, da paternidade para falar de São José. E aí tem uma parte onde ele fala o pai que acolhe. E nesse pai que acolhe, ele acentua justamente a capacidade de São José de se reconciliar com a história, de reconciliar-se com a sua realidade. Então, uma pessoa que tem uma vida interior, ela não fica dissimulando a realidade. Ela entende, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é naquela realidade presente, seja passando por problemas financeiros, coronavírus. Quantas pessoas estão pedindo para que o coronavírus, só um parênteses, né, um conchite, sei lá, que o coronavírus ele vá embora, mas sem querer aprender com esse tempo, sem querer se santificar com esse tempo. As adversidades, ela vem, a gente já reza logo, Senhor, manda embora. Não, rezemos primeiro, Senhor, me ensina a vivenciar, me ensina a ser santo com isso que se apresenta. Não retira logo não, mas que eu aprenda, dai-me a graça para que eu consiga passar por esse tempo, senão a gente nunca vai amadurecer. Então, uma vida verdadeiramente interior, né, São José ele não buscou fugir da perseguição que fez com o nosso Senhor, né, justamente daquela perplexidade de não conseguir entender os sinais de gravidez. Ele acolhe, depois que o anjo anuncia, ele é inserido no mistério da encarnação, acolhe aquela que agora não é só a sua esposa, mas é a mãe de Deus. Acolhe. São José não foi covarde. Ele assume e não se torna uma pedra de tropeço. Isso é reflexo de uma vida interior. Não é uma vida dissimulada com a realidade. É uma vida que está unida à realidade que se vive. Porque senão a gente começa a criar um mundo fantástico, onde vida de santidade é ficar flutuando igual os anjos. Nós não somos anjos. Então a vida é encarnada. Então o modo como se apresenta o trabalho, né, e uma vida interior. União do trabalho com a experiência da contemplação. E aqui nesse ponto, eu gostaria de comentar com vocês, tem até um livrinho aqui, não sei se vai dar para ler, mas é o livro de São João Paulo II, Redemptoris Custos, a exortação apostólica de São João Paulo II. É o maior documento sobre São José. O maior documento pontifício de São José. É maior até do que o Papa Francisco escreveu. O Papa Francisco, é claro que por conta da comemoração, ele cita o de quando São José ele é tido como patrono da Igreja Universal. Mas esse daqui ele é muito bom,
também, porque além de ser grande, não é exaustivo, é claro, mas ele traz uma série de elementos. O que eu quero trazer aqui no ponto 25 é quando ele vai falar o seguinte: o primado da vida interior. Também quanto ao trabalho de carpinteiro na casa de Nazaré, se estende o mesmo clima de silêncio que acompanha tudo aquilo que se refere à figura de José. Trata-se, contudo, de um silêncio que desvenda de maneira especial o perfil interior desta figura. Os evangelhos falam exclusivamente daquilo que José fez. No entanto, permitem-nos auscultar nas suas ações, envolvidas pelo silêncio, um clima de profunda contemplação. José estava cotidianamente em contato com um mistério escondido desde todos os séculos, que estabeleceu a sua morada sob o teto da sua casa. Isto explica, por exemplo, a razão por que Santa Teresa de Jesus, a grande reformadora do Carmelo contemplativo, se tornou promotora da renovação do culto de São José na cristandade ocidental, como a gente já tinha acentuado no início. Então, é preciso que a gente olhe para a vida interior de José e entenda o seguinte, como São João Paulo II mesmo falava. Ele estava em contato com este mistério que estava oculto, que é justamente o mistério da encarnação. Aqui eu quero que você trabalhe um pouquinho a sua imaginação. Vamos lá. Imagine São José enquanto um bom judeu, que ele escutava na sinagoga as escrituras, ele escutava as profecias, e no seu coração, que já estava formatado à graça de Deus, e crescia cada vez mais na graça, naturalmente, por ordem sobrenatural, conaturalmente, melhor dizendo, ia surgindo, crescendo, um desejo de servir o Messias. Quando o Messias vier, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero estar junto dele, eu quero empreender de tudo para que a obra de Deus seja realizada. Quando o Messias vier, como eu gostaria de conhecê-lo, e poder trabalhar junto dele. Então, aos poucos, no coração desse judeu piedoso, havia crescendo esse sentimento, crescendo cada vez mais. Agora, vamos transportar para o momento em que, depois do sonho, como acabava de citar em São Mateus, ele descobre que aquela mulher que ele se uniu, a Virgem Maria, é justamente aquela que Isaías havia profetizado, de que uma virgem iria conceber. E que, por ele estar casado com essa virgem, aquele que ele tanto esperou e já amava no seu interior, ele recebeu a grande graça de chamar de meu filho. Imagine o coração desse homem. Imagine. Imagine São José em todas as vezes que ele, na sua carpintaria, na sua oficina, melhor dizendo, ele trabalhava e ao lado ele contemplava aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele qual o Pai do céu criou todas as coisas, ali, trabalhando junto com ele. Ele sabendo que o autor do trabalho estava ao lado dele. O autor de tudo estava ali ao lado dele. E quando José falava, meu filho, pega esse martelo, Jesus prontamente ia lá, pegava. Meu filho, me ajuda aqui a posicionar esse corte. E Jesus ia lá ajudar. Imagine que grande graça. Então, esse contato que durou 30 anos, esse contato de São José com Jesus, essa intimidade, ele foi capaz de unir o seu trabalho enquanto fruto principal, glorificar a Deus. Aquilo que a gente vê enquanto punição em Adão, por conta do trabalho, é claro que até mesmo antes Deus já tinha colocado Adão para cultivar o jardim, mas após o pecado, esse trabalho se tornou árduo. A gente percebe justamente o trabalho de São José como um meio de reparar aquele trabalho de Adão, que era justamente difícil, com dificuldade, iria cultivar a terra. São José unido a Jesus, ou melhor, Jesus unido a São José, ali, trabalhando na oficina, pôde levar a um outro patamar, a realidade do trabalho. Pois se o Verbo encarnado, ao tocar toda a história humana, ele refaz e dá um novo significado para aquelas realidades humanas,
o trabalho ganha uma outra realidade, né, superior, porque o próprio Verbo encarnado teve uma profissão. Então, olha como é que a vida interior ela se une e se expressa através dos trabalhos externos. Um trabalho que não era dissipação, mas sim aproximação. Aproximação e experiência de oração. E vale dizer, para aquelas pessoas que têm um trabalho um pouco mais intelectual e tudo mais, e diz que não tem como rezar com isso, porque, afinal de contas, tem que ler muito. Vale dizer que o trabalho de São José não era um trabalho delicado. Não era. As mãos de São José deviam ter calos, deviam ter dedos grossos. Ele não tinha mãos delicadas, porque imagine, né, ficar pegando coisa, puxando pedra, e pega. Era um trabalho braçal, um trabalho árduo. Né? Quem trabalha montando coisas sabe que é árduo o trabalho, e tem que entalhar, e tem que cortar, e tem que pegar, e é um trabalho braçal. Não era um trabalho intelectual. Mas mesmo assim, a alma desse homem estava perfeitamente unida a um mistério que ele soube conciliar, através da graça, obviamente, conciliar com o seu trabalho. Tem um salmo que diz que é inútil levantar de madrugada para ganhar o pão sofrido do trabalho, aos seus amados Deus concede enquanto dorme. Se não me falha a memória, eu acho que é o Salmo 126 ou 125, fala disso. Então, São José, certamente, com o coração totalmente formatado, até no descanso, ele foi digno de receber o pão do céu. Digno de receber o pão do céu. Foi meritório da parte dele receber o pão do céu. Então, é preciso que a gente entenda que o trabalho, ele deve estar ligado numa vida de oração e de contemplação. Senão, a gente vai viver só uma dissipação. São José em nenhum momento dispersou quanto à presença daquele que estava diante dele. Enviai-a lá do céu, Senhor, para que esteja junto a mim no meu trabalho, vai dizer para a sabedoria. E a sabedoria encarnada estava justamente unida a São José, na oficina. Trabalhavam juntos. Imagine a mão do Pai, né, que trabalha sempre, unido ali ao Verbo encarnado, a Jesus, que trabalhava junto. São João Paulo II também vai dizer o seguinte: mais ainda, a aparente tensão entre a vida ativa e a vida contemplativa tem em José uma superação ideal, possível para quem possui a perfeição da caridade. Atendo-nos à conhecida distinção entre o amor da verdade e as exigências do amor, podemos dizer que José fez a experiência quer do amor da verdade, ou seja, do puro amor de contemplação da verdade divina que irradiava da humanidade de Cristo, quer das exigências do amor, ou seja, do amor igualmente puro do serviço, requerido pela proteção e pelo desenvolvimento desta mesma humanidade. Bem, a vida interior de São José, ela quer nos ensinar, e portanto nós devemos imitar isso, com o seguinte: não adianta eu realizar as coisas sem considerar a presença ou o fim para o qual eu realizo as minhas ações. São José, ele, quando estava fazendo algo, ele tinha um fim muito claro: servir ao meu Senhor. O fim último do seu trabalho era dar glória a Deus. Então, a nossa vida precisa ser, tudo aquilo que a gente vem empreender deve ser para dar glória a Deus. Seja uma hora de adoração que eu venha fazer diante do Santíssimo, uma hora de meditação, deve ser para a glorificação de Deus, para esse encontro com a pessoa de Deus. Seja ensinar o meu filho a matéria do colégio, ou então escutar a esposa que está triste, ou então quer partilhar alguma coisa do trabalho, seja o padre que vai atender alguém, enfim, tudo que a gente venha a fazer deve ser para dar glória a Deus. Então, as exigências do amor e essa contemplação da verdade, elas devem estar juntas, devem estar muito juntas. Então, por isso, São José, ele consegue
unir, e ele é para nós esse exemplo que nós devemos seguir. É claro que a Virgem Maria, se a gente está falando de São José, a Virgem Maria, como na ordem da graça, ela supera São José, obviamente, né? Ela realizou todas essas coisas de forma muito mais perfeita. Mas, como nós estamos olhando para São José, é importante saber que existe uma gradação de perfeição. Então, eu imitando a São José, eu vou estar imitando a Virgem Maria, eu vou estar imitando o nosso Senhor de forma muito mais perfeita, pois que o coração da Sagrada Família está unido. Está unido. Se a gente pensa naqueles níveis da vida sobrenatural, via purgativa, via iluminativa, via unitiva, ou das moradas que Santa Teresa fala, a gente percebe nesses três: a imitação a José, a imitação a Maria e a imitação a Cristo. Né? Uma coisa leva a outra, sendo a imitação de Cristo o fim. Né? Que o Cristo é o fim, né? Mesmo, né? A chegada, ponto último. Né? Os outros são meios. Né? A imitação a Maria é meio para se chegar ao fim, que é a imitação de Cristo, e a imitação de São José também é um meio. Então, é muito mais claro pela Sagrada Escritura a ação de José na união justamente da sua vida ativa com a vida contemplativa. Então, que nós olhemos, possamos olhar para ele enquanto modelo e assim também identificar a nossa vida. Olhar de que meios eu posso lançar mão na minha vida presente para justamente glorificar a Deus na minha atividade diária. Como eu posso fazer? É claro, e sobretudo aqueles que são consagrados pelo método de São Luís Grignon de Montfort, sabe? Devo realizar tudo em Maria, com Maria e para melhor realizar as coisas em Cristo, com Cristo e para Cristo. Sabemos disso. Mas como eu posso traduzir isso numa coisa objetiva, numa realidade objetiva? Que nos mostram muito dessa realidade objetiva, não tanto subjetiva, é a imitação a São José, que entende o trabalho não como meio de dissipação, que não quero ser repetitivo, mas só para poder ilustrar cada vez mais e reforçar. Então, as minhas ações diárias, as minhas atividades, elas não são meios de que eu fique com a cabeça no nada. Não, eu tenho um para quê? Para glorificar a Deus, para fazer crescer em mim a graça de Deus, para configurar a minha vida a Nosso Senhor, que também vem até mim no meu trabalho, vem até a mim. Está unido comigo no meu trabalho. Isso é uma realidade, porque se eu estou em estado de graça, volta ao início, a Trindade habita em mim. Naquilo que eu for empreender e fazer, a Trindade também agindo em mim, está unido àquilo que eu estou fazendo. Entende? Então, todas as nossas ações devem começar e terminar em Cristo. Então, é preciso recorrer resgatar, melhor dizendo, aquela ação piedosa de oferecer o trabalho a Deus. Vai começar a fazer alguma coisa? Oferece a Deus. Ofereça. Para que nesses exercícios a gente consiga entender a nossa vida interior, não desassociado daquilo que eu vou fazer. Porque o trabalho externo ajuda, se voltado numa vida de oração, ajuda a governar interiormente. A virtude da ordem, por exemplo, que tem como fruto a paz, porque a paz é filha da ordem. Se você se preocupa em, eu preciso arrumar a casa, oferece a Deus esse trabalho que você vai empreender, para que aquela ordem que você vai colocar das coisas, vai dispor das coisas, vai arrumar, vai limpar, seja um meio de glorificar a Deus. Então, olha só como é que é a meditação. Uma meditação bem josefina que você pode fazer enquanto arruma a casa. Senhor, o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, criou tudo com sua ordem, com o seu fim, né, o seu fim próximo, né, voltado para o fim último, que era vos glorificar. Olha só, o sol ilumina e aquece, e a sua luz ela faz com que a planta faça a sua fotossíntese para gerar o seu alimento, que vai servir de alimento para o outro animal, e que esse animal serve de alimento para outro, e que depois serve de alimento para o ser humano. Olha só como é que as coisas elas estão numa verdadeira harmonia, numa sinfonia. Então, que assim eu trabalhando também, colocando as ordens nas coisas que estão na minha casa, eu possa me unir ao vosso coração, que é perfeitamente ordenado. Olha só que oração linda.
É claro que você não vai estar parado fazendo isso. É interiormente, é um mover interior. E lá você está areando a panela, está fazendo as coisas, está fazendo a comida, está atendendo o filho. Um trabalho interior, né? Então, a gente precisa resgatar isso. O nosso interior não pode estar desabitado. É preciso que a Santíssima Trindade esteja em nós. Então, olhemos para São José, a olhar para esse homem que é silencioso interior e busquemos nesse tempo da Quaresma também esse silêncio, que é muito maior do que o silêncio de estar com a boca calada. O silêncio de buscar uma vida, né, uma vida dentro, uma comunhão com Deus dentro, né, buscar justamente uma intimidade com Ele dentro. É claro que o silêncio exterior vai ajudar, mas supera o silêncio exterior, para que justamente o interior possa estar acomodado a estas verdades que nós precisamos nos assemelhar. Amém? Que Deus possa te abençoar e muito obrigado, né, por você estar participando desse nosso encontro. Que São José possa te abençoar e derramar inúmeras graças nesse ano a ele dedicado. E que eu digo, não é só o mês de março, hein? O mês de março é o mês de São José, mas nós estamos no ano de São José. Então, passado março, tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós estamos no ano de São José. Então, nada de, só vou lembrar de São José em março. Não, tem vários meses aí, até 8 de dezembro de 2021, é ano de São José. Então, que você possa recorrer e buscar crescer justamente nessas virtudes, sobretudo nessa que nós vimos hoje, que é o do silêncio, da identificação do trabalho com a vida interior, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe Maria Santíssima. Amém. Amém, Padre. Obrigado pela sua colocação. O pessoal elogiou bastante aqui. E aí eu vou ler aqui agora alguns comentários para o senhor ver o que o pessoal foi comentando ao longo. Acho que ninguém deixou nenhuma pergunta até agora. Eu quero fazer uma, mas se vocês tiverem pergunta, podem deixar aí nos comentários que ainda dá tempo. Bom, a maioria das pessoas deu boa noite. Padre Henrique estava presente aqui. O pessoal te dando seja bem-vindo. Maria das Graças. A Vera pedindo sua bênção. Deus abençoe. Maria das Graças disse que estava aprendendo muito, tendo muito conhecimento. A Vera ficou preocupada porque ela não conseguiu acompanhar desde o começo, mas a gente vai deixar gravado, Vera, você pode assistir depois. O Felipe deu aqui uma dica. De tempos para cá, tenho rezado todos os dias antes dos trabalhos a oração de São José composta por São Pio X. Ótimo. A Vera também segue a sua dica. Falou que trabalha ouvindo músicas católicas e que é muito bom. O Padre Henrique deixou uma mensagem. Botou: obrigado, meu irmão, pela partilha. Que São José nos ajude a sermos obedientes e fiéis ao Senhor, para podermos glorificar o nosso Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus com nossas atitudes e palavras. Amém. Amém. Padre, agora eu só queria, na verdade, pedir que o senhor deixasse uma mensagem, assim, uma frase que o senhor acha que possa resumir, assim, como que nós podemos agir para ter uma vida contemplativa semelhante a de São José. Acho que, na verdade, a palestra deu para entender bastante isso, mas como o senhor resumiria, né, em uma frase, assim, em um pequeno trecho, o que a gente pode fazer para ter uma vida contemplativa, mais contemplativa? É o lema dos beneditinos, né? Oração e trabalho. Tá certo. Oração e trabalho. Não tem como fugir disso. Esse é o lema que tem que ter. Oração e trabalho. As duas coisas precisam estar juntas. Uhum. Não é só uma oração que eu me fecho no mundo interior e me esqueço do... Não, porque a missão é voltada também para o próximo. O amor a Deus e ao próximo. Sim. Então é preciso estar aberto. Seja numa vida religiosa, seja numa vida comunitária, uma vida de paróquia. Sim. E muita gente tem uma atividade até pastoral, mas ainda tem uma visão cristã muito individualista. Do tipo, sou eu, vou para minha missa, é a minha missa, né? Vou para minha missa, aí eu participo da minha missa, comunguei, não sei o que, vou embora e não me relaciono com os outros.
né? Não quer se deixar interagir com as outras pessoas, né? Quer se fechar no mundo achando, como tem muito protestante por aí que fala isso. Acho que caiu o sinal. A minha relação não é direta com Deus, né? Como só eu e Deus sozinho. Não, tem a igreja. Então, eu respondo nessa questão. Se a gente entender que nós fazemos parte de um corpo, a oração ela vai estar sempre unida ao trabalho. Agora, se eu me entender fora de um corpo individualista, o meu trabalho vai cair no ativismo e a minha oração ela não vai ter fruto nenhum, porque é uma oração que é totalmente voltada para o egocentrismo. Não gera vida, né? Não gera conversão porque não está aberta ao corpo, à igreja. A comunhão dos santos é uma coisa voltada para mim e para mim mesmo. Sabe? Uma pessoa que tem vida de oração, uma vida interior, como a de São José, ela priva pela sua própria santificação, óbvio, mas ela também se preocupa com a santificação do próximo. Não tem como se fechar em, eu estou sendo santo e os outros que vão para o inferno. Isso não é um coração josefino, vamos dizer assim. Não é um coração cristão. Não é. Não é. Então, eu preciso me preocupar, sim. Eu preciso estar aberto, sim. Por isso, respondo com essa frase: oração e trabalho. Os dois precisam dar juntos. Não tem como fugir disso. Porque se quem quiser fugir, vai estar tendo uma vida de oração, ainda que com muitas orações, mas não vai estar fazendo uma oração sequer, porque ela não tem fruto. E quem estiver fazendo só o trabalho sem oração, vai só se cansar. Vai ficar cada vez mais estourado, cansado, frustrado, sem vida interior. Sem vida. Então, as duas coisas precisam estar juntas. Assim como a gente fala de fé e razão, então, trabalho e oração. Os dois juntos. Entendi, padre. Obrigado. Foi muito bem colocado. Até o excelente definição. Foi ótima a frase que o senhor pegou. A Cris também está agradecendo. São José, mestre do silêncio. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, padre Renan, por partilhar esse momento conosco. Amém. Ingrid, abençoada partilha, Padre. Que o Senhor José nos abençoe. Tenho rezado todas as quartas e terças de São José. Amém. Bom, Padre, acho que os comentários terminaram aqui, o pessoal está dando boa noite. Eu quero agradecer de coração pela disponibilidade. Né? Quero também fazer um convite para todos que estejam sempre aqui. Né? Mensalmente, a gente está fazendo um encontro para aprender um pouquinho mais sobre o São José nesse ano dedicado a ele, como você colocou, né? Não é só esse mês. E também nesse ano nós temos um ano inteiro dedicado a ele. E é bastante importante, né, que a gente consiga aprender um pouco mais sobre ele. A Ingrid deixou um comentário só para finalizar. Padre, as pessoas que têm trabalho de lidar com outras pessoas em situações estressantes, São José é nosso modelo de paciência? Acho que é uma pergunta. Claro, claro que é, tanto que tem na ladainha, né? São José, né, espelho de paciência, rogai por nós. Sem dúvida, sem dúvida. E a paciência, ela não é uma virtude que está desatrelada da fé, porque todas as virtudes elas andam juntas, né? Então, na medida que eu sei da paciência de Deus para comigo, né, das minhas reincidências no pecado, da minha lentidão em corresponder à graça e tudo mais, então eu olho para o outro com misericórdia e também paciência. Pois se Deus ele fosse enérgico comigo, se ele fosse intolerante, impaciente, certamente as portas do inferno já tinham se abrido para mim, já estavam já abertas, e eu já estava lá no quinto dos infernos. Então, com situações estressantes de pessoas estressantes, pedir sempre essa graça da docilidade a São José. E aí repetir mesmo, São José, espelho de paciência, valei. São José, espelho de paciência, valei. Né? Essa é uma oração chamada jaculatórias, né? Orações muito curtas. E você pode pensar ali os epítetos dele na ladainha, né? Os nomes de honra que ele é chamado, e transforma isso em oração.
Eu viro e mexe faço. São José, espelho de paciência, valei-me. São José, sustento dos fracos, valei-me. São José fortíssimo, valei-me. São José puríssimo, valei-me. São José castíssimo, valei-me. São José terror dos demônios, valei-me. Né? Então, você pode fazer. Tá bom? Obrigado pela dica, padre. Bom, agora, para finalizar, eu queria pedir se o senhor puder dar a bênção a gente, possa finalizar a nossa noite. Claro, claro. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu costumo dizer que, tenho costumado a dizer cada vez mais, né, claro, que para mim, eu faço isso como um apostolado mesmo, de tentar despertar a devoção a São José nas almas. Então, eu faço isso com a maior honra, porque eu não estou falando algo de mim, e é uma alegria poder falar daquele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo de Maria. Então, rezem por mim, por esse apostolado, né, que não brotou de mim, foi a ordem da graça, como eu mesmo falei, e quem me conhece sabe que eu não era devoto de São José, eu passei a ser devoto de São José em 2018. Então, quem me conhece sabe, está registrado, e já cansei de falar isso para as pessoas. Então, é uma coisa vinda da devoção à Virgem Maria, uma graça mesmo. Então, para mim, é uma grande honra, né, poder falar de São José, né, poder trazer algumas iluminações nas almas acerca, né, das glórias que Deus quis ornar a alma deste santo patriarca. Tá bom? Então, que Deus possa te abençoar e recorra a São José nesse ano. Antes da bênção, eu termino com um apelo. Estamos no ano de São José. Então, assim como Nossa Senhora das Graças fala lá para Santa Catarina Labouré acerca daquelas graças que não tocam a terra porque os homens não pedem, peça a São José a graça que você deseja para a sua salvação, para o seu crescimento espiritual, para vencer um vício, mas peça a São José, pois se a igreja instituiu, e Pedro tem esse poder, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, se esse ano ele foi ligado, vamos dizer assim, é para que a gente possa pedir a Deus e alcançar as graças por meio da intercessão de São José, para que a igreja entenda que no céu, São José, como foi muito solícito a Cristo na terra, Cristo também não nega nada a ele no céu. Então, peçamos com muita devoção e com muita fé as graças que nós precisamos, seja até mesmo de coisas temporais, emprego para um monte de gente que está desempregado, saúde, proteção, enfim, conversão. Peçamos essas graças a São José. Eu vou estar esquecendo de Nossa Senhora? Não seja protestante. Você está utilizando o mesmo argumento que os protestantes falam de Nossa Senhora. Porque se recorrer a Maria, não recorre a Jesus. Aí você vai ficar com essa dúvida. Se eu recorrer a José, não estou recorrendo a Maria. Pelo amor de Deus, você está sendo protestante. Então, se eu recorro a São José, estou recorrendo a Maria também. Afinal de contas, o que Deus uniu, o homem não separe, né? A Virgem Maria está unida a José, é esposo dela. Então, peça a São José, que se pede à mãe que o filho atende, pedir a São José, sabendo que Jesus era submisso a José enquanto filho e Maria enquanto esposa. Então, com muito maior razão e maior reverência, Jesus há de escutar o seu Pai pedindo no céu por essas graças. Então, recorra a São José e peça muito. Buzine no ouvido do carpinteiro de Nazaré, para que nós sejamos santos e que a igreja ela alcance cada vez mais nos seus ministros, nas pessoas, as graças e as conversões necessárias. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Boa noite. Nada. Espero Boa noite. Para a gente fazer mais um encontro, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.